Marcos capítulo 2, verso 1 diz: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a... O que Jesus estava fazendo lá, gente? Olha o verso 3. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, um homem doente, carregado por 4 homens, 4 daquelas pessoas. Verso 4. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar, ou seja, o telhado, onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca, ou a cama, em que o doente estava deitado, ou estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham. Quem é que tinha fé, gente? A gente vai chegar a algumas conclusões interessantes aqui, porque a Bíblia está dizendo eles. Eles é plural, não é? Então, vendo que eles tinham fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Até aí. Vamos orar? Feche os teus olhos. Eu queria que você falasse com Deus agora e falasse assim: Senhor, abre o meu coração e a minha mente, para que nada mais seja importante do que assimilar essa palavra que gera vida em mim. Pode orar. Pai, mais uma vez nós nos prostramos aos teus pés e pedimos que o teu Espírito nos fale ao coração, fale a nossa mente, fale a nossa vida, que possamos receber transformação do Senhor nessa noite. Liberta-nos de prisões, cura-nos de toda sorte de mal e nos faz do nosso coração uma terra que é um terreno fértil, para que a boa semente da palavra de Deus germine e produza a 30, a 60, a 100, e gere vida abundante e riqueza para um mundo que sofre, sem salvação e distante da vontade do Pai que é abençoar. Faz isso, Pai, para a tua graça, por tua graça, e em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, nós lemos o texto de Marcos 2. Esse texto, ele dá conta de um dos milagres de Jesus. Se você está vindo todos os domingos aqui na comunidade, você deve ter percebido que nós pregamos uma série de mensagens, todas elas tendo uma parábola, uma história da vida cotidiana, que enquanto Jesus vai contando essa história ela quer ensinar algo que é espiritual, algo que é fundamental como verdade de vida, e Jesus vai explicando o que é o reino de Deus. Hoje eu não vou falar de uma parábola, mas eu vou falar de um fato, de um evento que aconteceu numa das cidades da Palestina. A cidade é Cafarnaum, uma cidade litorânea, e que este milagre realizado por Jesus, que é a cura de um homem paralítico, um homem que não conseguia se mover, se movimentar, ela, para além de ser um milagre maravilhoso, espetacular, Jesus trazer alegria para um homem que estava restrito no seu movimento, Jesus trazer um sopro de vida para uma pessoa que estava sofrendo, Jesus tocar com o seu poder de forma sobrenatural aquilo que não é explicável pelo ser humano, um homem imediatamente ser curado e se colocar de pé e sair feliz da vida, porque o Messias,
Aquele que era esperado pela comunidade de Israel chegou. E um dos sinais de que o Messias chegara é que os milagres do Senhor estavam acontecendo. O paralítico estava andando, o cego estava vendo, os oprimidos estavam sendo libertados. Esses eram sinais do Messias que havia chegado. E o Messias chegou particularmente para esse homem que fora curado. Só que as circunstâncias que envolvem a cura desse homem, ela nos ensina para além de um milagre de Jesus que já seria suficiente. Há muitas coisas pelas quais a gente pode olhar e enxergar esse milagre por vários ângulos. Primeiro, que é uma situação assim, até certo ponto, pitoresca, porque Jesus está numa cidade, a Bíblia não fala quanto tempo que ele está pregando, ele está ensinando numa casa. E eu fico olhando que naquela casa, a Bíblia está dizendo que ela é cheia, estava lotada de gente, uma cidade litorânea. Um monte de gente soube que Jesus ia para lá, e correram todo mundo para lá. Se Jesus está lá, alguma coisa vai ser interessante, vai acontecer. E eu fiquei imaginando que tipo de necessidades aquelas pessoas tinham. Porque souberam, Jesus vai estar onde? Ele está numa casa em Cafarnaum. Aí eu fico imaginando que as pessoas que estavam doentes, sofridas, falam, é a minha chance de ser tocado pelo Messias. Os profetas falaram dele, quando ele viesse ele ia curar, ele ia libertar, então a gente vai receber uma bênção dele lá. Outros talvez estivessem procurando Jesus, porque Jesus era um grande mestre, ele falava do reino de Deus e das coisas de Deus, com uma autoridade, com uma graça que era diferente dos rabinos da sua época. Quando Jesus falava, o coração das pessoas ardia. Quando Jesus falava, a mente era tomado por um poder do Espírito e as pessoas se reconheciam pecadores. Quando Jesus falava, até aqueles que eram marginalizados da sociedade sentiam que havia esperança para eles. E era o que estava acontecendo nessa casa. Correu todo mundo para lá. E lá nesse meio tinha gente para ser curada, gente que queria ver a inteligência e a sabedoria de Jesus. Eu acho que tinha gente curioso. Vocês não acham que tinha muito curioso lá? Muito provavelmente. O que vai acontecer aqui? Deve ter uma celebridade nessa casa. Então a gente corre lá para ver o que vai acontecer. E a casa encheu de tal forma, que quem estava dentro não saía, e quem estava fora não conseguia entrar. Parece aquela musiquinha, isso aqui está muito bom, isso aqui está bom demais, né? É a música do nosso cancioneiro, eu acho que é o hino 326 da harpa cristã esse, não é? Pois é, a situação era essa. Ninguém saía, ninguém queria perder o lugar, e quem estava fora, sem chance, espera da outra vez. E nessa situação eu estou imaginando Jesus falando às pessoas. Eu não sei se está uma noite meio calorosa como essa aqui, apinhado de gente. Daqui a pouco Jesus percebe que começa a cair uma poeirinha do teto. Uma poeirinha que cai assim, ele começa a olhar, tem alguém mexendo no telhado. Tenta imaginar, gente, nessa reunião, se aqui tivesse um telhado, que não fosse uma laje, fosse de telhas mesmo. Eu estou falando aqui para vocês, daqui a pouco algumas pessoas começam a tirar a telha lá em cima. Era exatamente isso que estava acontecendo ali. Quando Jesus se dá conta, já tem gente tirando as telhas e vai abrindo um clarão. Daqui a pouco, o que começa a descer? Uma cama. E não só uma cama pelo telhado, mas um homem deitado numa cama. E quem era esse homem? Era um paralítico. E a cama começa a descer. Eu não sei a técnica que eles usaram, mas talvez eles colocaram uma corda em cada ponta da maca e falaram, vamos descendo aqui. Aí um descia mais que o outro, falou, não, vai cair o homem, puxa esse lado aqui. Aí o outro descia mais, eu não sei como, mas eles deram um jeito e desceram a cama com um homem paralítico deitado nela. A Bíblia não fala as reações primeiras de Jesus, mas eu fico imaginando Jesus parando um assunto e a cama na frente dele e o homem na frente dele.
O que a Bíblia registra é que Jesus fala assim para esse homem: o que é que você quer que eu faça por você? Esse texto que nós estamos lendo, em que Jesus fala ao paralítico essas palavras, e que está acontecendo essa coisa inusitada, ela, para além de um milagre, ela mostra algumas coisas sobre a nossa vida, que a gente precisa se aperceber delas, porque elas têm tudo a ver com a nossa vida, com o nosso relacionamento com Deus, com os nossos relacionamentos entre pessoas, e tem a ver com confiar em Deus, tem a ver com tudo isso. E a primeira coisa que nos salta aos olhos quando a gente está olhando esse texto, é que se a Bíblia diz que Deus é o mesmo que é ontem, é o mesmo que é hoje e o será eternamente, a primeira boa notícia é que Deus ainda cura pessoas. Você crê nisso? Deus ainda cura pessoas aflitas e que necessitam dele. É por isso que a gente tem que se encher de esperança aqui. Deus cura. Amém, gente? Você pode falar uma palavra de ânimo para quem está perto de você, assim, fala: Deus ainda cura. Não se esqueça disso. Esse é o nosso Deus. Mas pastor, será que só Deus curava naquela época? Não, a Bíblia diz que Deus não mudou. É que os agentes de cura de Deus são mais hoje em dia. Pastor, como assim? Quer dizer que tem mais curandeiros? Não, eu estou dizendo que Deus se utiliza de mais coisas para curar. Por exemplo, um médico que cuida de você, ele não está ajudando você a se curar? E um médico, quando ele age para abençoar, ele não é agente de Deus? Essa é uma das formas. Deus pode curar instantaneamente? Pode. Mas isso não está no pastor, no bispo, no apóstolo, no profeta. Isso está em Deus. A gente ora, e se Ele quiser fazer, Ele faz. O profeta vai dizer: agindo Deus, quem impedirá? Você crê que Deus pode te curar hoje? Não estou falando só da sua questão física, não. Você pode estar doente hoje nas suas emoções, e Deus pode te curar. Você pode estar doente no seu espírito, você está meio cansado de tudo, da vida, das coisas. Deus não só pode, como Ele quer te curar hoje. Essa é a primeira boa notícia que a gente tem. Agora, há outras coisas que são tão importantes quanto essa, porque esse milagre, que eu vou chamar o milagre do telhado, ele mostra algumas situações importantes que têm a ver conosco aqui hoje. A primeira coisa que ele revela é que mesmo quando a gente está buscando por Deus, a gente está buscando Deus, a gente pode estar insensível à necessidade de pessoas maiores que as nossas e que estão ao nosso redor. Eu vou repetir isso para você deixar isso entrar no seu coração e na sua mente. Às vezes a gente está fazendo uma coisa boa, que é buscar a Deus, como aquelas pessoas estavam buscando Jesus. Só que a gente está tão focado no que a gente está buscando, que a gente fica cego e insensível para ver pessoas que estão ao nosso redor e que estão precisando da ação mais urgente de Deus do que a gente ainda. Pastor, da onde o senhor está tirando isso? Desse texto bíblico. Porque o homem de quem a gente estava falando aqui não era um paralítico? Ele não estava em cima de uma cama? Ele conseguiu entrar na casa? Por que ele não conseguiu entrar na casa? Estava cheia de gente, e cada um querendo que Jesus resolvesse o seu problema. Agora, buscar a Deus não é uma coisa boa? Aquelas pessoas não estavam buscando uma coisa legítima e nobre, que era a sua cura, a sua bênção. Mas qual era o problema deles? O problema é que eles eram incapazes de ver o outro sofrendo mais do que ele, e falou: não vou dar meu lugar não. Se você quiser, venda outra vez. Hoje fui eu que entrei nessa casa. Se você é paralítico, azar seu, porque eu consigo andar, e eu entrei primeiro aqui. Veja que mesmo no buscar a Deus, a gente pode buscar a Deus ainda assim de forma egoísta. A gente pode buscar a Deus, que é algo nobre, mas sem ser sensíveis àquelas pessoas que estão sofrendo ao nosso redor. Os motivos para eles buscarem a Deus
Eu creio que eram os mais diversos e variados. Mas eu quero chamar a atenção a você hoje, que a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, mas da mesma forma e semelhantemente e conjuntamente, a gente deve amar as pessoas necessitadas ao nosso redor. Porque se a gente não fizer isso, a Bíblia mesmo vai dizer que se a gente fala que ama a Deus, que não vê, já pensou em relação ao nosso irmão que a gente vê, está na frente da gente, a necessidade está na frente da gente, e a gente está falando assim: eu amo ao Senhor. Às vezes eu fico preocupado, como nós cristãos, a gente canta tanta coisa que a gente não está disposto a fazer. Vocês concordam comigo? A gente canta assim: Senhor, eu te dou toda a minha vida. Aí Deus falou: muito bem, eu quero uma parte do seu tempo. Ah não, Deus, era só a música que eu estava cantando, era de brincadeirinha isso. Senhor, eu quero usar os meus dons. Aí Deus coloca uma necessidade na sua frente, aí você fala: não Deus, assim não, eu só estou num louvorzão lá, só estou cantando aquele negócio gostoso que está lá na igreja. Por quê? Porque a gente está insensível. Veja, quando a gente está cantando, a gente não está buscando a Deus. Aliás, pelo menos eu espero, que é o meu caso aqui, eu espero que seja o seu. Quando a gente canta, a gente não está buscando a Deus. Mas a gente pode estar buscando a Deus sendo insensível às dores e sofrimentos que estão no nosso lado. Era o caso aqui. Já pensou se chega um paralítico, no teto não vai dar, mas se ele entrasse pela porta ali, a gente daria o nosso lugar? Eu não estou falando lugar físico não, eu estou falando o nosso lugar, da gente falar assim: Deus, eu tenho necessidades, mas eu não vou pedir nada para o Senhor não, eu vou orar e interceder por essa pessoa que está sofrendo ainda mais do que eu, e ela precisa da ação imediata do Senhor. Quando a gente começa a ter essa compreensão, a gente começa a ter uma percepção diferente de Deus, que eu só posso amar a Deus se eu for capaz de usar a minha vida para levar Jesus às pessoas e aliviar o sofrimento de pessoas que estão vivendo ou até morrendo sem Deus. Amém, gente? Diga assim comigo: Senhor, que eu possa ter olhos para o sofrimento que está do meu lado e ser um agente da graça de Deus para curar pessoas, para cuidar de pessoas, para abençoar pessoas, para a glória de Deus. Amém, gente? Nós também podemos olhar esse milagre de Jesus, percebendo que, para além da gente ter olhos espirituais para perceber as necessidades e agir no poder do Espírito Santo, a gente percebe uma coisa interessante aqui, que o ambiente da fé pode ajudar até mesmo aqueles que não podem se mover até Jesus. Deixa eu repetir isso para você. O ambiente da fé, como nós estamos aqui, buscando ao Senhor em unidade de propósito, dizendo: Senhor, nos usa conforme a tua vontade. Esse ambiente, essa fé que é gerada, ela pode ajudar até mesmo aquelas pessoas que não podem ou não conseguem mover-se até Jesus. Pastor, de onde o senhor está tirando isso? Desse texto. Porque aquele homem não era paralítico? Dava para ele por conta própria chegar até Jesus? Do que ele precisou? De ajuda. E quem foi que ajudou ele? 4 pessoas abnegadas que chegaram na porta e falou assim: tem como entrar? Não, não tem como entrar. O que a gente pode fazer? Dá para colocar cama dentro? Não, não dá para colocar. O que a gente vai fazer? A gente vai dar um jeito. O que nós vamos fazer? Olha, eu não sei ainda, mas nós vamos fazer alguma coisa. Aliás, eu sonho com uma igreja em que todos nós tenhamos essa capacidade. Quando o problema chega grande para a gente, enorme, e a gente se sabe agentes de Deus, alguém pergunta assim: o que vocês vão fazer? Eu falo: não sei ainda, mas alguma coisa a gente vai fazer. Aliás, eu vou fazer uma fofoca santa para vocês aqui.
Coisa ruim eu não falaria, se fosse, mas coisa boa eu falo. Contou para mim, eu falo. Se for coisa boa. Coisa ruim não. Coisa ruim eu seguro aqui, a gente ora junto, né? A respeito disso. Mas qual é a fofoca boa? À medida que vocês foram embora aqui, domingo passado, a gente terminou o culto, tinha alguns irmãos aqui tratando de assuntos. Daqui a pouco estava aqui na frente da igreja uma senhora, naquele frio que estava domingo passado, com 3 crianças pequenininhas, aqui na frente da igreja. Até participou um pouquinho do culto. Eu fiquei olhando, não entendi bem, mas eu vi que saiu um pessoal ali, foi ver o que estava acontecendo, e depois me chegou a informação aqui. A mulher tinha saído, acho que da zona norte de São Paulo, apanhou do marido, ferida emocionalmente, até fisicamente, com 3 crianças pequenas, e estava diante da nossa igreja aqui, porque sabia que de alguma forma, alguém podia ajudar ela. E eu fiquei pensando aqui, a hora que chegou a informação, Deus, nós pregamos isso. Nós falamos que o Senhor é o socorro para o perdido, é o socorro porque está aflito, agora está diante de nós essa questão. O culto acabou, o que a gente faz agora? Aí uma das nossas irmãs queridas, acho que a Denise não está aqui não, né? Está no instituto, então eu posso falar bem dela. A Denise tomou aqui uma iniciativa, quando a gente viu ela já estava fazendo. Ela foi lá, recolheu a mulher, trouxe aqui para dentro, trouxe as crianças para dentro, deu alimentação para eles, achou comida em algum lugar, e aí daqui a pouco ela contou para a gente depois, eu não sabia o que fazer. Se eu levasse para o pastor provavelmente não sabia o que fazer também. Sabe o que Denise fez? Deve ter um serviço social, procurou, achou um telefone, ligou para o serviço de assistente social, daqui a alguns minutos estava aqui a perua, aqui na frente da igreja. Aí eles já estavam alimentados, já foi dado algumas coisas para eles, as crianças já estavam com um sorriso, foi dado fraldas, ela arrumou fralda para um monte de lugares, aí conseguiu encaixar, fez a ficha, e eu fiquei falando assim, tem bom samaritano nessa igreja aqui. Porque o serviço foi completo, não é falar assim, olha, você volta domingo que vem, que vai ter uma pregação boa do pastor aqui, você ouve. Só que domingo que vem são 7 dias, para quem está na rua, para quem está no frio. Então tem os bons samaritanos e as boas samaritanas que fazem isso. Dali a pouco ela ficou aqui até não sei que hora da noite, a gente ficou apoiando aqui, as crianças foram, a mulher foi dormir numa cama digna. Isso é evangelho de Jesus. E sabe por que isso acontece? Porque há pessoas que elas estão em tanto sofrimento, que elas não conseguem se mover até Jesus, como era esse paralítico. E precisa de pessoas que carreguem e levem essas pessoas até Jesus. Quem são essas pessoas nesse milagre aqui? São 4 homens. Eu não sei se são homens, mas 4 pessoas aqui, que falaram assim, eu não sei como a gente vai entrar nessa casa, mas esse homem vai chegar perto de Jesus. Nós vamos levar ele. Isso é ação de gente de Deus, de agentes da graça de Deus. E quando ele chega perto de Jesus, o interessante é que eu e você lemos na nossa Bíblia aí, que a resposta do milagre de Deus à oração, não foi do paralítico. Porque a Bíblia está dizendo aqui no plural, e vendo a fé deles quem? Desses 4 homens, que deram um jeito de levar aquele homem para perto de Jesus. Jesus olha para aquele homem e fala assim, os teus pecados estão perdoados. Eu fico pensando, esse paralítico, ele falando assim, mas peraí, esse Jesus deve estar de brincadeira comigo. Porque a casa está cheia, eu não conseguiria entrar aqui, os meus amigos acreditaram, deram um jeito, colocou a cama pelo telhado, ele está vendo que eu estou paralítico, e agora o que eu ouço dele é,
os teus pecados estão perdoados. Quando Jesus fazia um milagre, ele não fazia um milagre por fazer. Ele fazia um milagre para aliviar o sofrimento humano, mas ele queria gerar vida espiritual nas pessoas. Ele queria mostrar: o reino de Deus chegou. Por que é que Jesus fala essa frase para esse homem que está querendo ser curado? Porque Jesus sabia que muitos dos males que afetam a nossa vida, eles têm origens espirituais. Sabe por que muitas vezes a gente não é capaz, ou não se sente curados, não se sente libertos, não se sente acolhidos por Deus nas nossas necessidades? É porque às vezes há dentro de nós coisas espirituais não resolvidas, que antes de nos curar, Deus quer nos ensinar como perdoar. Amém, gente? Perdoar quem, pastor? Perdoar as pessoas que convivem com você e, sobretudo, perdoar a você mesmo. Às vezes nós buscamos em Deus uma solução, um milagre, um acolhimento, mas nem a gente se perdoa mesmo. E o que Jesus estava falando assim: antes de eu curar você da sua paralisia física, eu vou curar você da sua paralisia espiritual. Aliás, não foi nem você que teve fé para vir aqui. Você precisou da fé de outras pessoas, e eu estou reconhecendo essa fé, e eu quero curar, porque eu vim para isso. Esteja curado de todos os males da sua vida. Jesus ainda cura. Eu aprendo com esse milagre, inclusive, que Jesus não opera o milagre apenas em resposta à fé do paralítico, mas também à fé dos amigos dele, ou sobretudo. Sabe o que me chama a atenção aqui? Que a resposta da nossa fé a Jesus, a resposta daquilo que a Bíblia fala como fé, que sem ela é impossível agradar a Deus, a gente precisa ampliar a nossa visão do que é fé na Bíblia. Às vezes a gente acha que Deus vai agir em nosso favor apenas quando nós temos uma fé privada, a nossa fé pessoal em relação a Ele. Só que esse milagre aqui está mostrando uma coisa da maior importância. Vai ter hora na vida da gente que a gente não vai ter fé suficiente para algumas coisas. Eu não sei se tem gente corajosa aqui o suficiente para admitir isso. É toda hora que a sua fé está lá no pico do Jaraguá? Tem hora que ela está onde? No subsolo, né? De algum lugar. Está onde? No porão. Tem hora que a fé está no porão. E como é que a gente faz a hora que a nossa fé está assim, que a gente não tem ânimo suficiente, que a gente está impedido de agir, porque pessoalmente a gente não se sente forte espiritualmente? A gente precisa se utilizar da fé comunitária, da fé do outro irmão aí. Amém, gente? Porque é isso que está acontecendo aqui. Foi a fé desses 4 homens que possibilitou o milagre do Senhor. Porque um paralítico mesmo nem estava muita ideia do que estava acontecendo, mas tinha gente se preocupando com ele. Aliás, eu queria falar a você que está perto de alguém, diga assim: olha, tem hora que eu vou precisar que você me ajude, meu irmão. A minha fé não vai estar lá essas coisas, e eu preciso que você me ajude com a sua fé, porque a fé comunitária produz os milagres do Senhor. É por isso que ela é importante. É por isso que você não pode perder a comunhão bíblica. É por isso que a gente vai cear hoje. Cear quer dizer assim: eu estou junto em comunidade, eu estou no corpo de Cristo, e à medida que eu estiver fraco, o meu irmão vai me ajudar a caminhar. E a gente é curado pelo Senhor, a gente é curado pelos agentes de Deus que estão aqui. Tem hora que eu, pastor, vou estar abençoando você com uma palavra que o Espírito trouxe a nós aqui, mas tem hora que eu preciso da sua oração, meu irmão.
Eu preciso do seu cuidado também. Eu tenho necessidades como você tem. E se você está orando por mim, e eu estou orando por você, e se você está cuidando de mim, e eu estou cuidando de você, essa fé comunitária, a Bíblia diz que tem poder para fazer milagres em nome de Jesus. Como é que a gente tem certeza disso, pastor? Porque a Bíblia vai dizer: se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, veja que é vocês, é plural, é uma fé comunitária. Vocês pedirão tudo. É uma fé que está alinhada com a vontade de Deus. Primeiro eu preciso estar em Deus, e as palavras dele estão em mim. Se isso está acontecendo, eu posso pedir tudo. Sabe por quê? Porque o seu tudo vai ser sempre alinhado com a vontade de Deus. Você não vai pedir besteira. Você não vai pedir sarna para se coçar. Você não vai fazer pedidos estúpidos. Você não vai fazer de Deus um ídolo. Você vai fazer de Deus o Senhor da sua vida. Isso é fé genuína, isso é fé que cura, isso é fé comunitária, é o poder da comunidade. Veja, por que você acha que Jesus disse assim: onde estiver uma pessoa sozinha, orando só pelos seus interesses, com a sua fé privada, eu ali estarei? Não é isso que está escrito? O que é que está escrito? 2 ou 3 é plural, é gente, é comunidade. Fazendo o quê? Reunidos em torno de mim, do meu nome, dos meus ensinamentos, eu ali. Jesus está aqui nessa noite. Você tem certeza que Ele está aqui nessa noite? Então pode haver curas de Deus nessa noite? Você é capaz de ministrar bênçãos nessa noite? Se você puder, se você quiser, põe a mão do lado do ombro da pessoa e fala assim: olha, estou ministrando cura de Deus para você hoje. Porque nós estamos em concordância aqui. A nossa fé é comunitária. E Deus age na fé comunitária. Amém. Quero que você saia daqui com algumas boas notícias nessa noite. A primeira é que você não pode se esquecer disso. Deus ainda cura. E que você pode e deve orar pelas pessoas, pedindo a Deus que alivie o sofrimento, sendo agente de Deus para levar pessoas a Deus, nem que seja pelo telhado de uma casa. E que há pessoas que não vão chegar a Deus se não for através da instrumentalidade da sua vida, porque elas não vão poder se movimentar. Tem gente tão presa a um vício, que se não for você ir lá, colocar a mão na massa, se sujar, se sujeitar a algumas coisas, elas nunca chegarão a Deus, porque estão paralisadas espiritualmente. É preciso de gente que vá lá e faça entrar, nem que for pelo telhado, mas que essas pessoas conheçam o Salvador Jesus Cristo. Amém, gente? Eu quero que você saia daqui com aquele sentimento santo dentro do teu coração, que o Espírito Santo está gerando dentro de você, de que a sua oração e a sua fé não pode ser algo privado, não pode ser algo egoísta só para você. Você tem que lembrar que às vezes você está orando por uma coisa que só tem a ver com você, e Deus mostrando ao seu lado uma série de sofrimentos, e você precisa ter olhos espirituais abertos para perceber um que está chegando na cama e paralítico e precisa do favor do Senhor. Talvez você está falando assim: ah, pastor, esse negócio é muito difícil, eu tenho necessidades, cada um por si, Deus por todos. Toda vez que é cada um por si, Deus não é por todos. Não tem coisa mais absurda do que essa frase. Se é cada um por si, Deus não está nesse negócio. Porque a palavra de Deus diz: onde estiver dois ou... E cada um pensando em si? Como?
reunidos numa unidade de propósito, ali eu estarei. Então a fé bíblica não tem essa de cada um por si e Deus por todos. É cada um por todos e Deus por todos. É isso. É Deus agindo na fé comunitária. É Deus agindo através dos agentes da graça, que sou eu e você. Amém, gente? Quero que você saia daqui hoje com a percepção que, se você ainda tem alguma dúvida que Deus age quando você intercede, olhe para a vida de Jó. Se você está com um problema muito grande, uma dificuldade intransponível que está minando as suas forças, considere que Deus pode estar te dando a chance de olhar as outras necessidades do seu lado, e de gente que está sofrendo mais que você, e precisa de uma intervenção urgente de Deus mais do que você. E se você abrir mão disso e fazer como Deus fez, entregou o seu filho, se você agir desse jeito, se você seguir os passos de Jesus, sabe o que pode acontecer com você? Aquilo que a Bíblia chama a bênção de Jó. Jó passa quase todos os capítulos do seu livro discutindo com Deus, discutindo com seus amigos, questionando por que aconteceu isso com ele, por que não aconteceu, até que chega uma hora que Deus não fala nada, e chega no final e fala assim: Jó, agora eu vou falar. E quando Jó para ouvir Deus, fala assim, eu acho que ele cantou aqueles hinos que a gente costuma cantar assim: a minha vez chegou, hoje é o dia não sei do que, né? Como que é? Hoje o meu milagre vai chegar. Eu acho que Jó cantou essa música, eu acho que data daquela época essa música. Aí Deus fala assim: Jó, eu vou falar, você está pronto para escutar? Estou, pode falar, Deus. Então Jó, ora pelos seus amigos. Como assim, Deus? Eu estou falando para você orar pelos seus amigos. Mas Deus, sou eu que estou com problema. Aí Deus fala: eu sei, Jó, só que eu tenho muitas coisas para ensinar que você não entende, e eu estou mandando você orar pelos seus amigos. Eu não sei de que modo Jó orou, mas a Bíblia diz que ele orou. E a Bíblia diz assim: quando Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sua sorte. Olha que coisa fantástica. Isso é evangelho, isso é reino de Deus. Quando você abre mão de coisas que você só olha de um jeito, Deus fala: olha para o lado, serve. O samaritano que o Júnior falou aqui, ele estava indo para um caminho, ele tinha negócios lá provavelmente, ele tinha necessidades, era uma coisa legítima ele estar indo, mas esse homem para tudo para assistir alguém que estava caído e era desconhecido, não se sabia se ele era aqui, da onde ele tinha vindo, mas esse homem cheio de Deus, não só cuida dos primeiros ferimentos, que é o assistencialismo, mas ele vai, deixa dinheiro, falou: quando voltar eu faço também, eu quero mudar a história dessa pessoa, porque ele é a imagem de Deus. Amém, gente? Deus está falando ao seu coração hoje. Então levanta a sua mão comigo e fala assim: Senhor, que eu possa ter olhos, não só para olhar a minha necessidade, mas permite que eu olhe ao redor e ajude os paralíticos do século 21, que eu possa aproximá-los de Jesus, nem que seja pelo telhado, Senhor, nem que seja pelas condições mais extremas, mas que eu conduza a Jesus pessoas que não conseguem chegar perto dele. Me ensina também, Senhor, que quando eu oro pelos necessitados, o Senhor está mudando a minha sorte. Me ensina que há um poder na fé comunitária. Quando a minha fé está pequena, eu me sirvo da fé dos meus irmãos. E quando a minha fé está grande, eu abençoo os meus irmãos. Ensina isso ao meu coração, em nome de Jesus. Se você experimenta essa bênção de Deus, se você compreendeu o que o Espírito de Deus está nos falando, preparem-se para ver curas de Deus na sua vida. Deus é o mesmo ontem, que foi ontem e será eternamente. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, que a cura de Deus esteja sobre a sua vida.
em nome de Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Eu queria que você, que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, que fala, orasse agora e falasse com Ele: Senhor, será que eu não estou olhando só para os meus sofrimentos, que são legítimos, que são importantes, mas o Senhor quer me dar sensibilidade espiritual para eu olhar aqueles que estão numa situação ainda mais afligida que a minha? Fala com Ele a respeito disso. Fala com Ele a respeito de você que talvez tenha sentido dificuldades na comunhão, em estar juntos no partir do pão e participar do corpo de Cristo, e você talvez esteja se sentindo fraco ou fraquejando. Converse com o Senhor a respeito disso, e eu creio que o Espírito de Deus vai continuar falando ao seu coração, que você precisa ser abraçado por essa fé comunitária. Porque a hora que você estiver fraco, vai ter a família de Deus cuidando e orando com você. E que você vai ser agente de Deus, ora sendo curado e ora curando. E que você vai perceber as necessidades e vai falar assim: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Eu nem sei o que fazer, mas alguma coisa eu vou fazer como aquele samaritano. E como os samaritanos do século 21, como aconteceu aqui essa semana. Senhor, usa a minha vida também. Não deixe que eu fique parado. Não deixa que eu seja uma daquelas pessoas que estão dentro daquela casa cheia em que Jesus estava, que não dava espaço para o outro, nem para o mais afligido, nem para o mais sofrido. Mas se for o caso, que eu me levante do meu lugar, para aquele que está em sofrimento seja urgentemente abraçado e acolhido pelo teu amor, Senhor. Pai, faz dessa igreja uma igreja inconformada espiritualmente, gente que não aguenta ver uma pessoa morrer sem Jesus, sem proclamar o Evangelho. Gente que não aguenta ver alguém sofrendo, sabendo que tem um remédio para um mundo, sem ministrar essa cura, Senhor. Faz dessa igreja uma igreja de pessoas que não tem apenas uma fé privativa, que não tem a Ti apenas como um Deus que a gente aperta um botãozinho para resolver os nossos problemas pessoais, mas um Deus que nos ama a todos e quer salvar a todos, e que quer nos curar das nossas dores, e que quer quebrar todas as amarras e grilhões que nos estão aprisionando de viver uma vida plena em Deus e uma vida que serve, Senhor. Muda as nossas histórias, não porque a gente quer mais um monte de coisa, mas para que a gente quer ver o reino de Deus sinalizado no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, Senhor. Muito menos do que acreditar em promessas humanas, nós precisamos crer no poder transformador do Evangelho de Jesus. Nós precisamos testemunhar desse poder no Espírito Santo. Nós precisamos orar pela cura dos afligidos. Nós precisamos agir quando aquele que está quase morrendo precisa ser acolhido, Senhor. Faz de cada um de nós pessoas assim. E ao participarmos da ceia do Senhor agora, que haja compreensão de quando a tua igreja está reunida, quando a comunidade de fé está reunida, há um poder espiritual emanando dela. Há um poder que cura, há um poder que liberta, há um poder que salva, há um poder que transforma. É o poder do nome de Jesus. Faz isso, Senhor,
Eu creio que o teu Espírito está agindo em nós hoje, trazendo cura física àqueles que estão sofrendo. O Senhor está curando as emoções daqueles que estão numa tristeza profunda. E o Senhor está curando paralisias espirituais nessa noite, e trazendo de novo aquela alegria de agir, de servir, de viver para a glória de Deus. Que tragamos pessoas, Senhor, ao teu encontro, nem que seja pelas vias mais estranhas, nem que a gente tenha que abrir um telhado, nem que o enfermo tenha que entrar por uma cama, mas que a gente traga as pessoas para um encontro com Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus, faz isso, Pai, para a glória de Deus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.